Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. O verdadeiro despertar, ele começa quando nós nos damos conta de que tudo aquilo que nos ensinaram tem algo errado. Vamos usar essa expressão para começar. Então a gente não sabe exatamente o que é, mas começa a não fazer mais eco dentro da gente. Quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente é adormecido, quando a gente está entorpecido pelo sistema, por essa matrix que nos cerca e nos interpenetra, a gente acha que está tudo certo. Nós recebemos o pacote pronto, completo, então a gente aceita a educação como ela é, aquilo que se chama de educação, né? Agora, tem uma expressão interessante que eu acabei de usar, aquilo que se chama, né? É justamente isso que a gente se dá conta. Aquilo que se chama de determinada coisa, a gente se dá conta de que não é. Se chama, mas não é, como é o caso da educação. O que nos dão não é educação. O que nos dão é a ilusão do conhecimento. E é nesse campo que eu quero entrar. É sobre esse tema que eu quero falar. Conhecimento e ignorância. Né? O que é conhecimento e o que é ignorância? Ignorância é pura e simplesmente não saber. Ignorar é não saber. Né? Passou a ser usada essa palavra como um xingamento, né? Como todas as palavras. Eu sei que a maioria das pessoas nem se dá conta disso. A palavra estúpido, a palavra idiota, né? Todas elas se referiam a problemas mentais, né? Como hoje a gente se refere, né? A síndrome de Down, ao autismo, né? No passado, essas doenças mentais recebiam esses nomes, né? Por exemplo, apenas um exemplo, né? Estúpido e idiota. Então, com o tempo isso passou a ser assumido como um xingamento, né? Como uma forma de diminuir a outra pessoa. Você é um idiota, você é um estúpido. A própria palavra bastardo, né? Em português até a gente não usa muito, mas na língua inglesa é muito utilizada, né? Bastardo era simplesmente aquele que não era filho, que era filho do mesmo pai, mas não era filho da mãe oficial, digamos assim, né? E passou a ser um xingamento que é até hoje utilizado, então, na língua inglesa. E isso aconteceu também com a palavra ignorante. Então, ignorante não serve para xingamento, né? Ignorante é aquela pessoa que não sabe quando você quer dizer, você ignora tal assunto, né? Então, todos somos ignorantes, porque todos nós não sabemos, sabemos talvez 1/1000 do que realmente haja no mundo, no universo, né? Então, todos nós somos ignorantes. E para suprir essa nossa ignorância, a gente vai em busca do conhecimento. Porém, como eu disse no começo, o verdadeiro despertar ele começa quando a gente se dá conta que tudo que nos ensinaram, de alguma forma, está errado. Então, até isso, até a busca do conhecimento. Existe esse vazio em muitas pessoas, né, de buscar o conhecimento. Mas onde está o conhecimento? Nos dizem, busca conhecimento, você tem que buscar conhecimento. E realmente é a maior verdade, que é o conhecimento que salva, né? Tanto que o nosso grande mestre, né, Jesus, o mestre ocidental, disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o conhecimento na mente comum, na mente condicionada por tantos milênios de doutrinamento, né? Ela entende conhecimento como acúmulo de informação. Então, nessa ânsia de acumular informação para preencher o vazio da ignorância, a gente lê
né, milhares, dezenas, centenas de livros sobre os mais variados assuntos, aqueles que mais nos atraem, né? A gente vai em busca de cursos, de escolas, né, em busca desse tão falado conhecimento que vai nos salvar, que vai nos fazer bem, que vai nos tornar felizes. E então, né, a gente precisa, como a gente aprendeu tudo errado, isso está errado também. A gente precisa, os nossos valores estão todos invertidos. A gente precisa, quanto mais acúmulo, mais conteúdo. E o verdadeiro conhecimento ele surge a partir do momento que a gente esvazia o conteúdo. Eu tenho dito isso com frequência, né? E a gente admite para nós mesmos que somos ignorantes e que não sabemos. Somente aí, esse é o ponto de partida. Então o conhecimento na mente literal, na mente doutrinada, ele se torna uma busca de acúmulo de informação. E a palavra conhecimento no ensinamento de um mestre ou de uma pessoa já liberta do condicionamento social, do condicionamento cultural, ele significa a percepção. Uma mente perceptiva é uma mente sem conteúdo. É uma mente vazia. Mas até isso também é uma coisa mal compreendida, quando se diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, tem um ditado muito conhecido. E esotericamente esse ditado está completamente errado, porque a mente vazia é a oficina da consciência. Então precisa saber exatamente o que é mente, né? Para você saber que tipo de conhecimento você vai buscar. Mente é o condicionamento. Mente são os pensamentos, as emoções e sentimentos e traumas recorrentes que condicionam o seu viver, o seu dia a dia. Então essa mente tem que realmente ser esvaziada para tornar-se oficina da consciência, oficina do ser. Mente vazia é oficina do ser. Quanto mais você estimula, então esse ditado, mente vazia, oficina do diabo. Então a gente cresce com esse ditado condicionante, errôneo, né? Então a gente tem que buscar atividade, tem que buscar conhecimento, né? O conhecimento literal, que é o que eu estou falando, conhecimento acadêmico, o conhecimento dos livros, o conhecimento das escolas, o conhecimento dos cursos. Acumular, acumular, acumular. E muito sabiamente alguém disse que a função do copo é ser vazio. Se o copo estiver cheio, ele perde a sua função. Então, a função do ser humano é ser vazio, vazio da sua identidade, vazio dos seus acúmulos de informação, toda a informação que tem acumulada dentro de si. O cérebro, o sistema cérebro-espinhal, ele tem uma função que pode ser comparada a um software de computador ou aos aplicativos de celular. Os aplicativos e os softwares, eles têm funções específicas. O cérebro, o sistema cérebro-espinhal tem funções específicas para fazer o nosso sistema físico tornar-se funcional diante do mundo através dos 5 sentidos. Então, nós passamos a sentir o mundo, né? E isso nos traz uma dose de conhecimento e informação para dentro de nós mesmos. Mas aonde termina a limitação, né, desse aplicativo, desse software chamado sistema cérebro-espinhal, onde termina a aplicação dele, né, a aplicação da mente, podemos chamar também de mente, né, nesse sistema cérebro-espinhal que gera o pensamento, que gera a emoção, né, também. Onde termina a função é onde começa realmente o verdadeiro conhecimento. E esse verdadeiro conhecimento tem um nome já que está bastante divulgado,
que muitas pessoas também não entendem, que está se levando também para a literalização, né, para as limitações da mente, que é o autoconhecimento. Esse é o verdadeiro conhecimento. Você pode ler todos os livros que existem. Nada disso vai te trazer sabedoria, porque sabedoria é outra coisa. Outra palavra que se confunde constantemente, uma vez que eu falei em sabedoria, é a palavra saber. A palavra saber geralmente está associada a conhecimento que está associado a acúmulo de informação. E conhecimento e sabedoria não se trata de acúmulo de informação. Quanto mais informação eu tiver dentro de mim, quanto mais livros eu ler, quanto mais cursos eu fizer, quanto mais eu souber do mundo, daquilo que o mundo oferece, né, mais sábio eu vou ser. Não existe essa matemática. Não existe. A sabedoria é você saber sobre si mesmo. Mas esse saber não é acúmulo. Todas as palavras têm que ser revistas. Eu outro dia falei da palavra sentir, que também é uma palavra deturpada na mente literal. Sentir não é uma coisa que a gente busca. Sentir tem muito mais a ver com perceber, mas a própria palavra perceber, se você for observar, está associada com a palavra sentir. Então, na maioria das vezes, a gente não sabe a diferença entre sentir e perceber. Eu percebi isso, né? E perceber profundamente, né? Para perceber profundamente, a mente tem que estar silenciosa. Não há percepção real se a mente não estiver silenciosa. Então, como o sentimento pertence à mente, o sentimento também tem que ser calado. Não entenda também essa palavra calado no sentido literal, como bloquear os sentimentos. Não é disso que eu estou falando. Mas perceber os sentimentos. A mente quieta, a mente sem conteúdo, ela se torna perceptiva. Ela se torna a verdadeira mente ativa. A verdadeira mente religiosa, pode-se dizer, porque a mente religiosa, na verdade, né, não é aquela mente que vai no culto, que vai na igreja, que faz rituais e acredita nos dogmas, acredita no que quer que seja. Não é isso uma mente religiosa. Uma mente religiosa é uma mente silenciosa, que leva a pessoa para dentro de si mesmo. Então, todo o nosso conhecimento está invertido. Aquilo que chamamos de religião não é religião. Aquilo que chamamos de conhecimento não é conhecimento. Aquilo que chamamos de ignorância, como um xingamento, não é ignorância. Então, o verdadeiro despertar ele começa quando a gente começa a questionar tudo aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que nós aprendemos, eu costumo dizer isso com um certo radicalismo, já chamaram a minha atenção a respeito disso, mas eu acho importante, porque quando a gente diz assim, grande parte, a maioria, é para dar uma atenuada, né? Para não se tornar arrogante, para não se tornar taxativo ou até radical mesmo. Mas a verdade é que tudo que nos ensinam está errado. Vocês já perceberam que todo o sistema educacional no mundo, desde sempre, esteve sempre atrelado à religião? Agora estou falando, usando essa palavra no sentido de organização religiosa, no sentido comum, atual, né, contemporâneo, ou ao Estado. Porque na verdade é a mesma coisa. A religião sempre serviu ao Estado e continua servindo até hoje, como um elemento de manipulação, né, como uma forma de manter as pessoas manipuláveis. Então, isso recentemente, agora no final da Idade Média, né, nós tivemos o surgimento das primeiras universidades, que foram das religiões, né, que formaram as primeiras universidades, e isso continua até hoje, todo o sistema educacional, desde que você entra na escola, lá no pré-escolar, até
até o final, até a universidade, onde você vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado, tudo isso pertence às religiões ou ao Estado. Sempre direcionando a educação naquilo que nós chamamos de oficial, né? Ou acadêmica, né? Que também nós falamos para oficializar na nossa comunicação, é uma forma de oficializar o que nós estamos falando sobre educação, né? Então, educação não é educação. A verdadeira educação é aquela que liberta, a educação é aquela que te deixa pronto para a vida, aquela que te torna um pensador, no sentido de um buscador, né, da verdade, que te torna apto a ser, a viver, né, pela verdade, dedicar a sua vida à verdade. Então, essa é a verdadeira educação. A verdadeira educação é aquela que vai te tornar um sábio e não um saco de informações. Porque é isso que acontece hoje em dia. Estamos aí vivendo entre sacos cheios de informações ou então sacos vazios, né, totalmente ignorantes de tudo. Então, o verdadeiro conhecimento é o autoconhecimento, que já é ensinado, né? Conhece-te a ti mesmo há milênios. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, porque se você não encontrar dentro de si aquilo que você busca, não vai encontrar em lugar nenhum. Então não se preocupe, a mente faz isso. Quando a mente desperta, ela se dá conta, né, de algumas coisas e ela pensa: meu Deus, então onde eu vou buscar agora? Como eu vou me tornar um sábio? Onde eu vou buscar? Em que livro está ensinado, né? Em que livro está ensinada a sabedoria? Nenhum, porque a sabedoria só pode ser encontrada dentro de si mesmo. Vou repetir para ficar bem gravado: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí, como eu disse antes, essa palavra proferida da boca de um mestre, por exemplo, do quilate de um Jesus, significa: você experimentará, não no sentido de acúmulo também, porque experiência também é uma palavra mal compreendida, mal utilizada. Experiência não se trata de acúmulo. A verdadeira experiência surge do momento. Se você não está presente, não há experimentação. Então, a mente tem que estar vazia para ver verdadeira experiência, porque se você estiver esperando, né? Ou seja, se você estiver uma esperança de que as coisas sejam de determinada maneira, ou criar uma expectativa de que as coisas sejam de determinada maneira, a experiência foge, a experiência escapa, corre pelo meio dos seus dedos. Então a experiência é tudo aquilo que você experimenta conscientemente. Esse é o significado da experiência. Como tudo, né, nós aprendemos que experiência é acúmulo. Nesse acúmulo, né, como eu estava falando antes também do sistema cérebro-espinhal, a memória é supervalorizada, já falei isso em outros vídeos. Então, as lembranças são supervalorizadas, você não tem que carregar lembrança, não temos que carregar lembrança nenhuma, não temos que carregar memória nenhuma. A memória é uma coisa interessante, porque na hora da necessidade, ela surge. Você não precisa estar recorrentemente lembrando. Na hora em que você realmente precisa de uma informação que está armazenada, porque todas as informações que passam, inclusive não só aquelas que a gente vê ou cheira, não só aquelas que os nossos 5 sentidos percebem conscientemente. Todas as informações ficam armazenadas no sistema cérebro-espinhal. Todas. Então, mesmo aquelas que você não se dá conta, que você não percebe conscientemente. Na hora que for realmente necessário, essas informações surgem.
Você já prestou atenção, pode ser que aconteça com você também. Comigo acontece uma coisa muito interessante. Quando me perguntam o meu CPF ou o número da minha identidade, se eu falar espontaneamente, no momento que a pessoa pergunta, geralmente nas entregas, no correio, essas coisas assim, flui naturalmente. Se eu pensar e tentar lembrar do número, eu não consigo. Se eu pensar no número, a informação bloqueia, né? A mesma coisa acontece com as provas, né? O nosso sistema de exame no colégio, desde o colégio, quando chega, você pode ter estudado, né, exemplarmente, magnificamente, né, e chega a hora da prova, dá um branco total e você não consegue, né? É um crime até esse nosso sistema de provas, né? Porque naquele momento você não está preparado, mas você está preparado, né? Enfim. Então, quando a memória é uma coisa interessante, né? A informação armazenada é uma coisa interessante. Quando surge a necessidade, ela brota, porque ela está lá em algum lugar e o cérebro encontra o caminho. Então não há necessidade de ficar lembrando de momentos ruins, não há necessidade nenhuma de ficar lembrando de momentos bons, porque tudo isso é viver na mente. Não há necessidade de projetar expectativas e esperanças para o futuro, porque a expectativa e a esperança nos tiram do presente, são conteúdo também, né? Então é justamente a expectativa e a esperança que gera a ansiedade. O futuro gera ansiedade, a preocupação, a pré-ocupação com o futuro gera ansiedade. E a mente no passado gera tristeza e depressão, né? E a tal nostalgia, todas as coisas que né, às vezes eu tenho dificuldade de me expressar, mas assim, que ficam bonitas na poesia, né? Ficam bonitas nos poemas, esperança, nostalgia, tudo isso é muito lindo nos poemas, mas na vida prática essas coisas nos tiram. Isso é a verdade nua e crua. Essas coisas nos tiram do presente. Elas são desnecessárias, totalmente desnecessárias. Você pode ler uma poesia e se você está desperto e tem compreensão e tem conhecimento verdadeiro, você pode ler uma poesia e achar bonito isso na poesia, mas isso não significa que você vai acatar a poesia só porque ali está escrito, né? Então você não vai voltar no passado porque ali está falando de nostalgia. Você não vai levar a sua mente para o futuro e gerar uma ansiedade desnecessária dentro de você, gastar uma energia vital desnecessária, porque ali está falando de esperança e de expectativa. Isso é conhecimento, isso é sabedoria. Nada de acúmulo. É o vazio, é quando você desapega de tudo aquilo que você já aprendeu até hoje. Aí você cria espaço para conhecer. Não para acumular conhecimento, mas para conhecer, perceber, experimentar, vivenciar. Você precisa ter noção do que significam realmente essas palavras. Viver. O verbo é o presente. É muito profundo isso. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante mesmo. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo e compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!